Então vamos lá, colocar a mão na massa, né? Fazer alguns exemplos e exercícios. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos lá. Exemplo 1. Crie um programa que calcula a hipotenusa de um triângulo retângulo. Para isso, o usuário deverá digitar os valores dos catetos. E ainda tem uma dica, né? Lembre-se que a hipotenusa é o quê? É a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Vamos lá? Vamos fazer esse programa? Então tá aí. Vamos começar com o nosso editor de texto, tudo em branco. O que eu vou precisar para fazer esse exercício? Olha, sem dúvida eu vou precisar incluir a biblioteca stdio.h, porque é ela que vai nos fornecer aí os mecanismos de impressão e leitura, né? Vou precisar também da biblioteca matemática, que foi o tema, né, dessa aula aí do vídeo passado. Por quê? Porque eu preciso calcular a raiz quadrada e a biblioteca matemática nos fornece a função para cálculo da raiz quadrada. Não preciso incluir mais nada, basta agora iniciar o nosso programa. Vamos lá. Criar o nosso método main. Já vou até colocar o return zero aqui de uma vez e vou codificar em cima para não esquecer, não ter esse risco, né? Qual que é a primeira coisa que nós temos que fazer? A primeira coisa é ler os valores dos catetos. Para isso, nós vamos criar as variáveis C1 e C2. Notem que, nesse contexto, C1 e C2 são nomes apropriados porque são os nomes que estão no exercício, tá? Então é bom ficar atento. Aqui faz sentido usar C1 e C2, né? A gente sabe o que é. Mas se não houvesse qualquer referência a C1 e C2, a gente poderia tacar cateto 1, cateto 2, enfim, são nomes também apropriados, tá bom? Beleza, criamos aí as duas variáveis, declaramos, agora vamos ler do usuário. Para isso eu vou imprimir uma mensagem pedindo usuário, gentileza digitar os valores dos catetos. Barra N aqui, né? E vou fazer a leitura. Lembrando que eu declarei C1 e C2 do tipo double. Então, na hora de fazer a leitura, o formato é o %LF, tá? E aqui, ó, se eu colocar C1 dessa forma, tá errado. Por quê? Porque eu tenho, obviamente, que fornecer o endereço de memória para que a função scanf vá lá naquele local da memória, né? No local indicado para aquele endereço, e altere o que está ali. Vou fazer a mesma coisa para o C2 e pronto, lemos aí os valores dos catetos. Agora é calcular a hipotenusa e correr para o abraço, né? Eu vou usar o H, porque, de novo, faz sentido usar a letra H como variável, porque isso é o que está sendo referido ali no exercício, né? O exercício utiliza a letra H, então esse identificador, ele faz sentido para a gente. Quando eu for corrigir, eu sei exatamente o que você quer dizer com H, dada a natureza do exercício, né? Então, quem que vai ser a hipotenusa? Vai ser o quê? A raiz quadrada, função sqrt, de quem? Da soma dos quadrados dos catetos. Aqui eu tenho duas opções. Eu posso fazer C1 vezes C1 mais C2 vezes C2, ou utilizar, por exemplo, a função poll, que eu vou usar aqui para a gente ter um exemplo aí com a função poll, né? Aproveitando. Então vai ser o quê? O quadrado de C1, ou seja, C1 elevado ao quadrado, né? Mais poll aqui, C2 elevado ao quadrado. Lembrando sempre de colocar o ponto e vírgula no final e conferir os parênteses, né? Então, olha só, a função poll, aqui eu abri e fechei parêntese, né? E depois na função sqrt, estão vendo aqui onde eu abri e onde eu fechei o parêntese está destacado aí com um tracinho embaixo, né? Bacana, calculamos a hipotenusa. Agora é imprimir e terminar, né? Então vamos imprimir o valor da hipotenusa é igual a %LF. Vou colocar um barra N aqui para quebrar a linha e ficar bacana. E aí basta colocar H, que é hipotenusa, né? Ou seja, esse %LF daqui vai casar com esse H. Perfeito? Pronto, terminamos nosso primeiro exemplo utilizando a biblioteca matemática. Agora nós vamos salvar esse arquivo, vamos lá no terminal. E lá no terminal nós vamos compilar. Como é que compila mesmo? Primeiro passo é entrar no diretório, eu já fiz isso, já estou no diretório onde está o arquivo aula.c e vou fazer o gcc aula.c-aula. Vou colocar também o traço W maiúsculo ALL, que vem do quê? Warning all, né? Ou seja, mostre-me todos os warnings. E aqui, pessoal, tem um ponto muito importante. Então, ó, atenção, ponto importante. Nós teremos que colocar, dependendo de como o GC está instalado, também o "-ln". O que é esse "ln"? Esse Lzinho daí vem de library e o M de matemática. Então, quando eu coloco esse "-lm", eu estou dizendo o seguinte: olha, ao compilar, por favor, inclua a biblioteca matemática.
Lembre-se que o include que nós fizemos lá no código inclui os cabeçalhos das funções. Tá? Então aquilo é muito importante. Aqui é para incluir a implementação dessas funções. Então é para fazer o link. Lembra do link lá que o Puc explicou na primeira semana de aula? Então, para fazer o link com a biblioteca matemática, pode ser necessário colocar esse "-lm", dependendo da configuração aí, tá bom? Eu vou colocar por fim das dúvidas. E tá aí, ó, compilando o programa. A primeira vez demora um bocadinho, um segundinho a mais. Não tem nenhum warning, não teve nenhum erro. Agora é executar e ver o que acontece, né? Então, se eu rodar aí, vamos colocar catetos de valor, sei lá, 8 e 5. Nesse caso, o valor da hipotenusa é 9.433981. Então vamos lá, vamos para o exemplo 2. Então, voltando para os slides. Crie um programa que lê a hipotenusa H de um triângulo retângulo e o ângulo alfa que este forma com um dos catetos. Em seguida, imprima o valor dos 3 lados desse triângulo. Bom, mais um exercício que é tranquilo de fazer, né? Nós vamos usar aí as funções trigonométricas para tal. Inclusive, ó, facilitamos a vida de vocês, tá ali a dica. Dica: lembre-se que o cateto adjacente ao ângulo alfa terá tamanho C1 igual a cosseno de alfa vezes H, enquanto o cateto oposto terá tamanho C2 igual a seno de alfa vezes H. Então vamos lá, abri o código aqui com vocês. Eu já deixei o código pré-preenchido, né? Coloquei os includes e o main ali para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer é ler o valor da hipotenusa e do ângulo alfa. Para tal, eu vou criar 2 variáveis. Vou criar a variável hipotenusa. Dessa vez eu vou usar nomes mais significativos, tá? Só para vocês verem algumas variações. E alfa, que é o ângulo, né? E vou imprimir para o usuário. Digite os valores da hipotenusa e do ângulo alfa, /n para quebrar a linha. Ok, agora eu vou ler esses dados. Como é que a gente faz a leitura? Moleza, né? Scanf já fizemos aí várias vezes, estamos ficando craques nisso daí, né? Scanf também por %LF, LF porque é um double, né? Passo aqui o endereço de memória de alfa. Pronto, fizemos a leitura dos dados. Agora nós precisamos trabalhar com esses dados. E aqui temos uma característica especial. Será que esse ângulo foi digitado em radianos ou em graus? Vou colocar aqui para o usuário digitar em graus, para aumentar um pouquinho a dificuldade do exercício e tornar a coisa minimamente interessante, tá? Nós vamos ter que converter esse alfa dado inicialmente para radianos, uma vez que, segundo o printf ali, o enunciado, ele está vindo em graus. Como fazer isso? Vocês lembram? É moleza, né? É só multiplicar por π e dividir por 180. É muito tranquilo. Só que eu não tenho o π aqui. Então nós vamos criar a constante para o π. Ok? Vamos fazer aqui, ó, define, opa, sem espaço, né? π. E qual que vai ser o valor de π, pessoal? Vamos colocar quantas casas aí? Vou colocar só as principais para a gente andar mais rápido. Então pronto, agora eu tenho π, eu consigo fazer essa conversão com mais facilidade. Depois que eu li o valor de alfa, eu posso utilizar a própria variável alfa para fazer a conversão. Basta dizer que alfa vai receber quem? Alfa, que multiplica π, dividido por 180, tá? Tranquilo demais, né? Em geral, quando eu escrevo algum número assim numa divisão, eu gosto de colocar o ponto zero para evitar possíveis erros. Nesse caso aqui não tem problema se eu não colocar o ponto zero, mas em alguns outros pode ocorrer o problema. Acontece o seguinte, uma divisão de 2 números inteiros resulta num número inteiro. E eu não quero fazer a divisão inteira aqui, eu quero fazer a divisão dos números reais. Então, para garantir que eu não vou estar fazendo divisão entre 2 números inteiros, eu gosto sempre de colocar o ponto zero para indicar que é um double, tá? Repito, nesse exemplo aqui não era necessário, uma vez que alfa e π não são variáveis inteiras, né? O π definitivamente não é um valor inteiro e alfa não é uma variável inteira, então vai dar certo, tá? Mesmo se eu não colocar o ponto zero. Mas eu gostaria de fazer essa sugestão como uma prática de programação aí que eu carrego comigo desde que eu aprendi a programar, tá bom? Bacana, calculamos o alfa, fizemos a conversão. Depois da linha 11, a alfa agora está em radianos. Então basta calcular os 2 catetos. Então eu vou criar aqui, ó, cateto 1. Qual que é o valor do cateto 1? Vai ser o cosseno de alfa, não é isso? Que multiplica a hipotenusa. E qual que vai ser o valor do cateto 2? Vai ser o seno. Cuidado, não é sem, é sim, hein? Seno de alfa, porque é inglês, né? Que multiplica a hipotenusa. Calculei os 2 catetos, agora é só imprimir os lados desse
triângulo e correr para braço, né? Os lados do triângulo são. Vou colocar aqui barra N, 2 espaços, um tracinho, só para ficar bonita a impressão, né? Vou colocar o primeiro número, barra N, 2 espaços, um tracinho, o segundo número, barra N, 2 espaços, um tracinho, o último número e um barra N para fechar. E quem são esses 3 números? A hipotenusa, o cateto 1 e o cateto 2. Vou colocar um ponto e vírgula. Eu não gosto quando a linha fica tão grande, tá? É claro que aqui acontece com frequência porque eu estou usando uma fonte exagerada para gerar esse vídeo. Mas, em geral, quando isso ocorre, eu gosto de quebrar a linha para evitar que o código fique mais difícil de ler, tá bom? Então tá aí, ó. Lembrando que em C, a instrução só termina no ponto e vírgula, então eu posso quebrar linhas, colocar espaços à vontade, tá ok? Terminamos o exercício. Vamos lá agora para o terminal, onde nós vamos compilar o nosso código. Compilando, já compilou rapidinho, e vou executar o aula aqui, ó. Então, digite os valores da hipotenusa e o ângulo alfa. Vou botar 10 como valores, né? E o que é um ângulo razoável aí no nosso... Vou botar 60 graus. Tá aí os lados do triângulo, né? Um vai ter 10, o outro 5 e o outro 8,660253. Tá aí feito o nosso segundo exemplo. Então vamos lá. Voltando para os slides, vamos fazer o próximo exemplo ou exercício, né? Exemplo 3. Crie um programa que lê 2 números inteiros em ordem crescente, N1 e N2. Claro, N1 vai ser menor ou igual a N2, já que eles estão em ordem crescente, né? Em seguida, o programa deve imprimir na tela um número aleatório no intervalo que vai de N1 até N2, incluindo N1 e N2, tá certo? Vamos lá? Vamos colocar a mão na massa, vamos abrir o código. Tá aí. Dessa vez eu vou começar do zero, porque eu quero discutir com vocês rapidamente quais bibliotecas nós precisamos importar. Certamente nós precisaremos ler e gravar na saída, então já posso incluir aqui o stdio.h, certo? Nós também precisaremos gerar números aleatórios, então tem uma biblioteca que nos fornece mecanismos para isso, que é a stdlib, a Standard Library, né? E tem uma terceira biblioteca que eu vou incluir de uma vez, que é a biblioteca time.h, que será útil para a gente escolher um valor apropriado aí, diferente a cada execução para a semente de números aleatórios. Caso contrário, se a gente fixar a semente, nós vamos ter sempre o mesmo resultado. Farei os 2 testes aqui, tá? Vamos lá. Primeira coisa, já que eu vou gerar números aleatórios, é pensar na semente. Então, vamos deixar sem semente por enquanto. Eu vou deixar comentado aqui esse código. Lembram desse código, né? Tirando o comentário. Tá aí, ó. sRand timeNull. O que isso aqui vai fazer? Vai trocar a semente de números aleatórios para aquele número que representa a data e hora atual. Colocando essas 2 barras na frente, eu comento esse código. Então agora ele passa a ser ignorado pelo compilador. É como se o código não existisse. Eu estou comentando apenas para mostrar para vocês o efeito de usar e não usar isso daí, tá? Vamos lá. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer no exercício? Eu tenho que ler os valores de N1 e N2, que são números inteiros. Então eu vou criar as variáveis N1 e N2 do tipo inteiro. Criei as duas aqui numa mesma linha usando vírgula, né? Eu posso fazer isso. E agora eu vou ler o valor dessas variáveis. scanf, %d, o endereço de N1. Faço a mesma coisa para o N2. Né? Vou só colocar um printf aqui para ficar bacana, né? Digite os valores de N1 e N2. Senão o programa fica meio curioso, né? Você executa e não aparece nada. Pronto, terminamos a leitura de N1 e N2. Agora é hora de calcular um número aleatório. Então eu já vou criar aqui a variável número aleatório e já vou colocar o valor dela de uma vez. Só que agora nós temos que pensar um pouquinho. Vamos lá. O que a gente faz normalmente? A gente pega o valor de range, não é isso? Isso aqui retorna um valor entre 0 e range max, ou seja, potencialmente um número inteiro grande. Nós dividimos pelo limite, não é? E pegamos o resto. E aí o que eu vou ter? O número entre 0 e o limite menos 1, não é verdade? Só que o número mínimo que eu quero é N1, não é 0. Então o que eu vou fazer? Ao invés de ficar de 0 até limite menos 1, eu vou ficar de N1 até N1 mais limite menos 1. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou somar N1 na frente. Então agora o nosso mínimo não é 0, o nosso mínimo é N1, tá certo? Bom, N1 é o mínimo. Quem que é o máximo? O máximo é N2, como nós já sabemos.
Só que como eu estou somando o N1, eu tenho que tirar esse N1 do N2. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou pegar o resto da divisão de range por N2, menos N1, tá? Mais 1. Por que mais 1? Porque eu quero incluir o N2 também. Então o que eu fiz aqui no final das contas? Vamos olhar com calma. Esse N1 aqui representa o mínimo, tá? Então, se eu sortear o número 0, o que vai para mim é o N1. Lembrando que o range sempre eu vou fazer aquela divisão, vou pegar o resto vai de 0 até o limite, tá? Beleza, N1 vai ser o mínimo. Vou pegar o valor de range, vou dividir por isso daqui, que é o nosso limite, e vou obter um valor entre 0 e o limite menos 1, tá? É assim que funciona, né, quando eu faço a operação de resto. Por que esse limite é N2 menos N1 mais 1? Ora, esse menos N1 está bem óbvio, né? Porque eu somei N1 lá na frente, eu tenho que tirar aqui, senão eu vou ficar com um número muito grande. Agora, por que eu coloquei esse mais 1? Lembram lá do nosso exemplo? Se eu pegar o resto da divisão de um número por 100, esse resto estará entre 0 e 99. Se eu quiser incluir o 100, eu tenho que fazer o resto da divisão por 101, que aí vai de 0 até 100. Perceberam o truque? Então eu estou somando esse mais 1 para garantir que o N2 seja incluído, tá? Depois a gente discute isso aqui com mais calma. O fato é que, fazendo essa operação, somando o N1 e estabelecendo esse limite, né, eu consigo garantir que o meu número estará entre N1 e N2, incluindo os dois aí, incluindo N1 e N2, né? Bacana, geramos o nosso número aleatório. É hora de quê? É hora de imprimir. Número aleatório é igual a %d barra n, vou botar aqui número aleatório. E para fechar o programa, return 0. Muito bom. Vamos compilar esse programa, vou lá no terminal. Compilei o programa, rodei o programa, está aí pedindo os valores de N1 e N2, vou colocar 10 e 20, por exemplo. E sorteou 20. Muito legal. Vamos rodar de novo? 10 e 20. Sorteou 20. Vamos rodar de novo? 10 e 20. Adivinha quem que vai ser sorteado, pessoal? 20, é claro. Por quê? Porque a semente está fixa. Nem fui eu que escolhi a semente, não, mas ela está fixa, tá? Então isso não é legal. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos vir aqui, ó, e trocar essa semente para ser um instante de tempo atual. Vou voltar no nosso programa, compilar novamente e rodar. Agora eu vou colocar aqui 10 e 20. Sorteou 11. Mudou. Perceberam? Porque agora a semente está sendo atualizada a cada execução. Então, cada vez que eu rodo o programa, eu tenho uma semente diferente. De 10 até 20. Olha, foi 11 de novo. Isso aí foi um golpezinho de sorte. Acontece. 16. E cada vez que eu executar, eu vou ter um resultado aí potencialmente diferente, né? Agora 20, né? Vou rodar de novo, de 10 até 20. Agora 17 e por aí vai. Eu vou obter um número entre 10 e 20, tá bom? Então vamos lá para o nosso quarto e último exemplo. Voltando para o slide, escreva um programa que retorna a distância entre dois pontos, ponto x1, y1 e ponto x2, y2. Observação, todos os números e valores de entrada e saída devem ser do tipo double. Então está aí uma restriçãozinha imposta pelo exercício, né? Ainda tem uma dica para ajudar. Tem uma dicasinha ali. Vamos lá? Então vamos fazer esse exercício. Voltando para o código, de novo o código está em branco. Nós vamos agora incluir as bibliotecas. Quais bibliotecas eu vou precisar, hein? Vou precisar da stdio. Não vou? Vou botar um espaço aqui para ficar bonitinho. E vou precisar de quem? Vou precisar da stdlib? Não, né? Vou precisar da biblioteca matemática, né, pessoal? Vou criar aqui o método main, já vou deixar o return 0 pronto aqui. E agora nós vamos ler os valores dos pontos, né? Então vou ter o quê? x1, y1, x2, y2, tá certo? E vou fazer a leitura, né? Então digite os valores de x1, y1, x2, y2, barra n. E para fazer a leitura, eu vou utilizar o scanf, é isso? %lf de long float, porque na verdade é um double, né? Passar o endereço de memória x1, copiar e colar para andar rápido, né? Depois vem o y1, depois vem o x2, depois vem o y2. Pronto, fizemos a leitura dos dados. Agora é só calcular a distância, imprimir e o exercício está pronto. Ou seja, tranquilaço, né, pessoal? Muito fácil. Vamos lá, vamos calcular a distância. Dist, eu vou utilizar o mesmo nome que está no enunciado, tá certo? Vai ser quem? Vai ser a raiz quadrada, SQRT, lembram? De square root, não é isso? Raiz quadrada de quem?
do quadrado de x1 menos x2 mais o quadrado de y1 menos y2. Não é isso? Eu poderia escrever multiplicando ou usar a função poll. Eu vou usar a função poll aqui para vocês acostumarem com o uso de funções. Né? Então, a função poll tem o quê? A base, que vai ser x1 menos x2, e o expoente, que vai ser 2. Mais o poll, a base, que é y1 menos y2, e o expoente, que é 2. Confira aqui os parênteses, ponto e vírgula. Agora é só imprimir a distância, né? Distância entre os pontos. LF aqui, barra N para ficar bonitinho. Distância, exercício concluído, tá? Vamos lá no terminal executar, né? Cadê? Eu estou apertando sempre a seta para cima e para baixo, porque ele vai iterando entre as últimas coisas que eu digitei. A gente ganha tempo com isso, tá? Vou compilar o programa e vou executar. Opa, aula. Onde está o valor x1, x2? 1, 5, 5, por exemplo. Então tá aí, a distância entre os pontos é essa daí. Vamos de novo. 1, 10, 10, 10. E a distância entre os pontos aí agora é 9. Enfim, tá resolvido mais um exemplo. Pessoal, nesse vídeo eram esses 4 exercícios mesmo, tá? Depois teremos aí mais vídeos com exercícios e as aulas práticas também vão ter vários exercícios, né? Se tiver alguma dúvida pode entrar em contato. Um abraço para vocês, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.